Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Evaristo Ambris, autor do canal CCNA com Evaristo Ambris, disponível no YouTube. Nesta videoaula, como já disse, podem verificar que falarei hoje do protocolo Spanning Tree. Falar do protocolo Spanning Tree, tenho que falar aqui de elementos que o compõem, falar aqui do root bridge, da root port e também, finalmente, falar daquilo que é a seleção da block port. Falar de Spanning Tree é falar de um protocolo que funciona a nível 2 do modelo, das camadas do modelo OSI e que está especificado na norma 802.1D. Por outro lado, o principal objetivo do Spanning Tree é garantir que em redes com redundância não haja ciclo, isto a nível de camada 2. Vamos considerar que nesta topologia, a nível do conceito, vamos primeiro considerar que nesta topologia não esteja a funcionar aquilo que é o Spanning Tree. Vamos ver qual seria as catástrofes que podiam ocorrer quando não está a se utilizar aqui o Spanning Tree. Vou considerar aqui que a frame vai sair do PC1 para o PC2 usando a Ethernet 0/0. Esta frame a sair daqui do switch 2 para o switch 1 vai entrar para a Ethernet, pela Ethernet 0/0 e vai propagar esse broadcast para todas as portas, exceto a porta de origem. Este é o comportamento básico de um switch. Esta frame a ser propagada em todas as portas. Uma outra frame vai para o PC 2 e outra vem para Ethernet 02 do switch até ao switch 3. Chegando no switch 3, o switch 3 vai fazer a mesma coisa, vai pegar este broadcast e vai propagar para todas as suas portas, o que significa que uma outra cópia vai sair daqui do switch 3 para o switch 2 e este processo vai continuar a acontecer e vai chegar um momento que, à medida que os switches vão sempre propagando os broadcasts, vai subcarregar a sua rede e a rede vai chegar até a parar. E para voltar ter essa rede a funcionar, terá de desligar todos os dispositivos e ativar o Spanning Tree. O processo que os switches vão sempre encaminhando os broadcasts é chamado de Broadcast Storm. Para além do Broadcast Storm, ainda pode ocorrer aqui o Multi-Frame Transmission e o MAC Address Instability. Olhando para aquilo que é o foco da nossa videoaula, falar da eleição do root bridge. Como é que é feita a eleição do root bridge? A eleição do root bridge é feita tendo em conta os seguintes critérios. Quando os switches são inicializados, todos eles trocam uma informação multicast frame para serem eleitos como root bridge. E para ser eleito como root bridge, o switch vai usar sempre este critério. Para ser o root bridge, o switch terá que ter uma bridge ID de menor valor, ou seja, ganha aqui a eleição do root bridge o switch que tiver o menor bridge ID. O bridge ID é o valor associado ao prioridade do switch mais o seu MAC address. Por defeito, a prioridade está no intervalo de 0 a 65.535. Esta prioridade equivale a 2 bytes. Por defeito, todos os switches começam com a prioridade de 32.768 e o MAC address então está composto por 6 bytes aqui a nível do Spanning Tree. Se formos agora fazendo aquilo que acabamos de ver aqui pelas definições, a eleição da root bridge, olhando pelas prioridades, que é o primeiro critério, vamos poder verificar que todos eles por defeito têm a mesma prioridade. Olhando por prioridade, à medida que vão trocando a mensagem do protocolo do Bridge Protocol Data Unity, então eles vão chegar a uma conclusão que a nível de prioridade nenhum deles ainda é o root bridge. Daí é analisado um outro critério que é feito através dos seus MAC address. Então, a análise do root bridge vai agora recorrer ao MAC address. Vão ser analisados todos os MAC address e vai vencer novamente aqui o switch que possuir o menor bridge ID. O menor bridge ID a nível dos MAC address, podemos verificar que os MAC address estão no formato hexadecimais e que os dois primeiros blocos são iguais aqui na nossa videoaula e que diferem apenas no último bloco. Por exemplo, aqui temos 100, 200, 300. Analisando este último bloco, vamos verificar aqui que o switch
que o switch 1 tem o menor MAC address, então este menor MAC address vai formar o menor bridge ID, então o switch 1 é eleito o root bridge por possuir o menor bridge ID, ou seja, root bridge é o switch que possui menor aqui prioridade, menor bridge ID, então o switch 1 vence a eleição e é considerado como root bridge. A outra informação adicional aqui a nível do Spanner Tree é falar um pouco dos estados das suas portas. Por defeito, o Spanner Tree funciona com vários estados, dentre eles as portas funcionam em vários estados. Pode ser o modo block, listen, learning e o modo forward. E por defeito, todas as portas a nível do root bridge estão sempre no modo de encaminhamento ou forwarding, o que significa que essas portas serão sempre o designated port. Designated port são sempre as portas que estão no modo de encaminhamento ou no modo forwarding. Por outro lado, quando se faz a eleição do root bridge, nem sempre o critério do MAC address é fundamental, porque podemos ter aqui chassis diferentes e tem MAC address muito inferiores que os outros. Então, a nível prático, é sempre conveniente o administrador decrementar o valor do switch através da sua prioridade, uma vez que eles estão dentro desse intervalo. Então o administrador pode encontrar aqui o menor valor dentro deste intervalo e esforçar um switch para ser eleito root bridge. Para fazer isso, eu tenho aqui o GNS3 aberto, vou abrir aqui o nosso switch 1, vou no nosso console e vou fazer aqui um comando show Spanner Tree para verificar a nível de produção como é que é feito estes comandos. Como podem verificar aqui, tem aqui o nosso MAC address que é bem igual que está na nossa apresentação, e aqui diz this bridge is the root bridge. Então esta é a forma como podemos verificar aquilo que é a eleição do root bridge no nosso switch Cisco. Para decrementar a prioridade, no modo de configuração, o administrador pode digitar o comando configure terminal e digitar Spanner Tree, vê lá priority e vai poder verificar o conjunto de prioridade, e o administrador pode selecionar aqui decrementar o valor da prioridade. Olhando novamente para a nossa videoaula, vamos falar agora da eleição da root port. Como é que é feita a eleição da root port? Root port são as portas que estão muito próximas da root bridge e que possuem menor custo a nível de BPDU. Para fazer isso, há uma tabela que é utilizada para calcular o custo. Por exemplo, os custos de 10 gigabits são utilizados custos de 2, os links de 1 gigabit são utilizados custos de 4 e de 100 são utilizados custos de 19 e de 10 são utilizados um custo de 100, ou seja, todas as ligações com uma largura de banda de 10 megabits vão sempre utilizar um custo de 100. Como sabemos qual é o nosso custo aqui das nossas ligações? Vou voltar aqui no Spanner Tree para verificar os nossos custos. Se voltar novamente a abrir aqui a nossa consola, depois de termos emitido aqui o comando show Spanner Tree, podem verificar aqui que todas as portas do switch 1 tem aqui um custo de 100, o que significa que estão aqui tem uma velocidade aqui de 10 gigabits por segundo. Olhando nessa perspectiva, que todas as portas que estão muito próximas do root bridge serão candidatas a root port, então temos que analisar da seguinte maneira. Quer dizer que Ethernet 0/0 e Ethernet 0/1, quer seja do switch 2 do switch 3, essas portas são candidatas para o chamado root port. Este critério será feito tendo em conta estas ligações. Voltando aqui no nosso GNS3, estamos aqui a dizer que aqui o custo é de 100. Esse custo aqui também é de 100. E cá embaixo também o custo é de 100. Se temos aqui os custos de 100, as portas candidatas, vamos começar a analisar o seguinte. E vamos considerar a Ethernet 0/1. A Ethernet 0/1 tem o custo de 100,
passa pela Ethernet 0/0 para chegar para o root bridge, quer dizer que vamos ter aqui 100 mais 100, 200. Obviamente será um custo muito alto e descartamos logo a Ethernet 0/1 do switch 2. Vamos considerar a Ethernet 0/0. Daqui para aqui vamos ter um custo de 100. Obviamente então que a nível do switch 2 a sua porta Ethernet 0/0 será uma root port. A nível do switch 3 vamos fazer o mesmo cálculo, saindo do root 3 para o switch 1, vamos ver que tem um custo de 100, 100 mais 100, 200. Então essa porta que está aqui não pode ser eleita como root port. Então se analisamos daqui da Ethernet 02 para a Ethernet 02 do switch 1, temos aqui um custo de 100, então será também a nossa root port. Como podem verificar, a eleição da root port é feita desta maneira, tendo em conta o custo necessário para chegar ao root bridge. Olhando novamente para voltando para a nossa apresentação, então serão eleitas a root port, a Ethernet 0/0 do switch 2 e a Ethernet 0/0 do switch 2 e a Ethernet 0/2 do switch 3. Agora já temos quase tudo feito, já temos a eleição da designated port, da root port, falta-nos apenas aqui fazer a eleição do block port. Para fazer a eleição do block port, vão aqui ser considerados vários elementos, dentre eles as características das portas, se é Ethernet, se é fast Ethernet, vai-se considerar as prioridades, vai-se considerar os MAC e vai-se considerar também os custos. Vamos voltar aqui no nosso Genesis 3 e vamos aqui verificar aquilo que são as prioridades. Porque já vimos que aqui a nível de MAC address são todos iguais, a nível de prioridade são todos iguais, e aqui a nível do custo, aqui temos um custo daqui para aqui, um custo de 200, daqui para aqui também um custo de 200. Se formos a olhar daqui para aqui, temos um custo de 100. Então, para a eleição da block port, vamos sempre considerar a primeira coisa, as prioridades. Se olharmos para as prioridades, estes dois switches têm a mesma prioridade. Então, na eleição da block port, ou seja, a porta que vai estar bloqueada num dos switches para garantir que não haja ciclo, ele vai sempre analisar aqui o critério de prioridades. Vamos ver que prioridades são iguais e vamos analisar aqui a nível de MAC address. Olhando para os MAC address, vamos olhar que o switch 2 tem o menor MAC address, então ele não terá essa porta, não será bloqueada. A porta que será bloqueada é a porta do switch que tiver o maior MAC address. Então essa porta daqui do switch 2 é bloqueada e automaticamente do switch 3 é bloqueada, e assim evitamos o ciclo na nossa topologia. E a porta Ethernet 0/1 do switch 2 passa a ser uma porta que tem o seu tráfego no modo de encaminhamento, ou seja, esta porta está bloqueada para garantir que na topologia não haja aqui o que se chama de loop. Esta porta ela continua a receber os BPDUs para garantir que, caso um dos links falhe, automaticamente, através das mensagens que elas trocam em cada 2 segundos, ela vai criar um novo caminho para estabelecer a comunicação e garantir assim a redundância. Voltando no nosso Genesis 3, podemos aqui verificar se realmente aqui no switch 3 temos a nossa block port, entrando no modo consola e fazendo aqui o show spanning tree VLAN 1 para verificar se realmente é o que foi dito ali é que está aqui. Como podem verificar aqui, a Ethernet 0/1 está aqui, é Alternative Block Port, é uma porta alternativa tal como está mostrado aqui na nossa apresentação. E a porta aqui ainda no switch 3, se a gente voltar no switch 3, a porta Ethernet 0/0 está aqui no seu modo forwarding, e aqui a Ethernet 0/2 está no chamado root port. Voltando indo aqui no nosso switch 2 também, modo consola, vamos fazer também aqui um show spanning tree. Vamos lá, VLAN 1. Vamos verificar que a porta Ethernet
Esta é a root bridge. Esta é a root port, desculpem, tal como foi mencionado aqui. A 00 é a root bridge e esta porta 0/1 está no modo forwarding. Até aqui acabamos de fazer a eleição da block port e podemos voltar aqui a nível de nossa apresentação para terminar a falar dos estados do spanning tree. Como eu disse, são as portas do switch. Quando se trata do spanning tree, podem começar de vários estados. Temos a block port, temos a porta pode estar no modo block, no modo listen, no modo len e no modo forwarding ou modo de encaminhamento. No modo block não há aqui a nível de dados, não há informação a passar, não há também aqui leitura do MAC address. Este tempo que está aqui, o edge max time, é o tempo que dura para sair do estado block para o modo listening, que duram quase exatamente 20 segundos, é um modo estável, e depois passa para o modo listen, que vai também não há encaminhamento, não passa nenhuma data, não há leitura de MAC address. Este estado também aqui é um estado transitório que dura aproximadamente 15 segundos. Por outro lado, temos o modo learning, que também ainda não passa informação entre os switches, e isto que está aqui é já a nível da leitura do MAC address, já a leitura de MAC address com um atraso no envio. Também é um modo transitório para passar no modo aqui, o modo forwarding, que já passa a informação, já a leitura do MAC address. Como podem verificar, este tempo, somando esse tempo, dá praticamente por ali 35 segundos ou exatamente 1 minuto. Este tempo pode ser decrementado também para permitir a rápida convergência a nível do spanning tree. Voltando aqui para o nosso GNS3, este tempo que a gente esteve ali a ver, quer seja a nível dos estados das portas, quer seja os tempos, podem ser modificados, estando no switch 1. Se a gente voltar aqui no modo privilegiado e fazer aqui novamente show spanning tree para verificar esses elementos, como podem verificar, este tempo também o reload time é trocado a cada 2 segundos, o max edge time são 20 segundos e o forward delay são 15 segundos. E aqui, neste momento, todas as portas estão no modo de encaminhamento. Se eu fizer um reload nesse switch, vocês poderão verificar que as portas vão passar por um estado transitório. Se fizer aqui um reload para verificar um outro estado, para além do modo de encaminhamento ou modo forwarding, elas podem entrar num outro, deixa-me lá verificar, fazer um reload e fazer um reload para verificar aqui um outro estado que as portas podem herdar. Para além do modo de forwarding, podemos verificar um outro estado. Vou fazer aqui show spanning tree para verificar agora que foi reinicializado, para mostrar os outros estados que as portas, como podem verificar, está no modo listing agora. Se fazer novamente o spanning tree, vai estar num outro modo, como pode estar no modo learning, e como podem verificar, à medida que eu vou mudando, agora continua no modo learning, como são 15 segundos, ainda continua no modo learning. Vamos lá novamente para ver se já passou para o modo forwarding e passou para o modo forwarding. Então, como podem verificar, esses são os estados que os switches podem apresentar a nível de seus estados. De forma resumida, vimos aqui o que era o spanning tree, falamos da eleição da root port, root bridge e da block port. Com prazer de voltar na próxima videoaula. Aquele abraço, Mangolé.